Pedro e o Samuel também. A gente vai falar sobre seguro de automóveis, seguro patrimonial e seguro de acidentes pessoais. O seguro de automóveis é de importância fundamental o papel do atuário neste seguro, tendo em vista que o papel dele nesse ramo é colher informações para chegar ao valor do prêmio a ser pago para que seja feito o seguro de tal bem. Então, a principal função desse seguro é a de proteger o automóvel do segurado de diversas situações que envolvem o risco de usá-lo rotineiramente. Vou passar. As franquias oferecidas por esse seguro são colisão, abaroamento, capotagem, derrapagem, queda de qualquer objeto externo sobre o veículo segurado, como pedras, vasos, etc. Acidente com o veículo durante transporte por qualquer meio comum e apropriado. Danos causados por terceiros, desde que em ato isolado, esporádico e involuntário. Danos causados por alagamento, enchente ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo, desde que o motorista não force a passagem em locais alagados. Ressaca, vendaval, granizo, furacão, terremoto e raios, incêndio ou explosão, roubo ou furto parcial ou total do veículo, kit gás que protege contra os danos causados ao equipamento decorrentes de eventos causados por colisão, incêndio e roubo, carro reserva, danos a vidros, lanternas, faróis e retrovisores, e extensão de perímetro, que é uma garantia oferecida por algumas seguradoras para aumentar a cobertura do seguro para países estrangeiros. Olá, sou Pedro, vou falar sobre o seguro patrimonial. Seguro patrimonial é um investimento que garante a integridade dos bens da empresa. E dentro desse mercado de seguros, a função do seguro patrimonial é muito estratégica. E ele compreende diferentes modalidades, dentre elas o compreensivo empresarial, que funciona com seguros, limite máximo de garantia de até R$ 100.000, em que há clara identificação dos riscos, possibilitando a enumeração das garantias oferecidas, sendo obrigatória a cobertura básica. Há também os riscos nomeados, que são seguros com limite máximo de garantia superior a R$ 100.000, certo? E há também os riscos operacionais, que são seguros com limite máximo de garantia superior também a R$ 100.000, em que a complexidade dos riscos inviabiliza sua identificação. É uma cobertura que engloba todos os riscos, né, que garante proteção para quaisquer eventos, com exceção daqueles que estejam expressamente excluídos no contrato que a sua empresa vier a fazer com a seguradora. E a cotação do seguro varia bastante, seguradora para seguradora, né? Coberturas diferentes e tudo mais. E as coberturas, né? As franquias, né? Oferecem cobertura incêndio, para raio, explosão, alagamento, vendaval e outros desastres naturais, quebra de vidros, roubo ou furto de valores e bens. Esses são os básicos, são a cobertura básica que toda seguradora cobre. E você, caso queira, pode adicionar outras, como danos elétricos, despesas fixas, responsabilidade civil, impacto de veículos, né? Franquia também pode cobrir equipamentos eletrônicos, lucros cessantes, pagamento de aluguel e recomposição de registros e documentos, e muito mais. Olá, meu nome é Samuel e agora eu vou abordar um pouco do seguro de acidentes pessoais. O seguro de acidentes pessoais se define como uma proteção financeira dos indivíduos em caso de invalidade, doenças graves ou incapacidade de exercer a profissão por determinado período. Ou seja, o seguro, sua principal função é atuar entre a invalidez e a morte. E o que ele faz? Ele, a partir do momento que a pessoa sofre algum acidente, que não pode exercer sua profissão ou fica limitado em algum aspecto no âmbito de exercê-lo,
o seguro ele dá um auxílio financeiro para aquela pessoa e para aquela família, consequentemente, para que no período que ele fica incapacitado dentro da cotação do seguro que a pessoa fez, pelo período que ela fica em incapacidade de exercer sua profissão, a pessoa recebe uma quantia em dinheiro que, se não me engano, é equivalente ao seu salário, dependendo da cobertura assinada no contrato, em termos contratuais. Os seguros apenas cobrem determinados tipos de acidentes pessoais de acordo com os planos de cada segurador. De acordo com o site da SUSEP, a definição de acidentes pessoais é acidentes com data caracterizada que o segurado pode sofrer de forma súbita, violenta, involuntária, exclusiva e diretamente externa, que provoque lesões físicas que, por si só, independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente, total ou parcial do segurado, o que torna necessário tratamento médico. Ou seja, acidentes pessoais traz isso como definição. Na hora que o seguro age, ele vai buscar no que aconteceu com o segurado algo que esteja dentro dessa definição, porque senão o seguro não será, o segurado não receberá o prêmio de seguro, o plano. E a cobertura seguradora está alocada entre invalidez parcial ou total e a morte, em grande parte dos casos. Ou seja, como eu já tinha falado anteriormente, o seguro de acidentes pessoais é justamente um auxílio financeiro para a pessoa que sofreu com morte, aí no caso o auxílio vai para a família, ou invalidez total e parcial, de acordo com aquela definição de acidentes pessoais que eu falei anteriormente. Então, o seguro, o auxílio financeiro, só será garantido respeitando esses 3 tópicos que eu trouxe nessa página do slide. As franquias oferecidas nas coberturas são morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas, hospitalares e odontológicas em caso de acidente pessoal, devendo ressaltar que isso cobre o custo de tratamento, desde que o acidente pessoal esteja dentro dos termos contratuais. Diárias por incapacidade, que é quando uma pessoa sofre algum acidente e não consegue trabalhar por um certo período de tempo, normalmente ele fica entre 7 e 15 dias, essa diária por incapacidade, que a seguradora vai pagar. Por exemplo, se o funcionário ele ganha R$ 100 por dia, a seguradora vai cobrir esses R$ 100 por dia no período que ele está incapacitado de exercer sua função. Diária por internação hospitalar, que é caso o segurado sofra algum acidente pessoal e necessite da internação, então o seguro vai pagar os custeios médicos e consequentes e afins para o segurado durante o período de internação. Doenças graves, desemprego, que aí é como se fosse semelhante a um auxílio-desemprego que está relacionado ao acidente pessoal, quando a pessoa sofre um acidente pessoal, não consegue exercer mais a sua profissão e acaba perdendo ela, pago esse auxílio como desemprego. E o auxílio funeral, que é uma cobertura extra, que se a pessoa sofre algum acidente pessoal e venha a morrer, é pago um auxílio para toda a celebração fúnebre, toda a organização do funeral da pessoa, fique totalmente coberto através do seguro, desde que esteja assinado no contrato. E aqui eu trouxe um gráfico falando da situação seguradora brasileira recente, onde a gente pode ver dados de 2017, baseados em pesquisas que as pessoas fazem no Google, que a grande maioria ainda é focada para a saúde. E a gente pode pensar que, especialmente depois desse contexto de pandemia, essa busca provavelmente aumentou ainda mais. Só que a gente tem um institucional marcando uma presença muito forte, odontológico também, e o de automóveis com de vida e acidentes crescendo cada vez mais, pois são 2 seguros que estão se permeando dentro da sociedade brasileira com o passar dos anos. Aqui são as referências que a gente usou para fazer nosso trabalho e obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção, galera. Muito obrigado.